Olá, meu nome é Daniele Viana e essa aula é a de número 14 para o 7º ano, aula de artes. Lembrando que esse conteúdo está presente na internet, no aplicativo e na TV aberta. Então, o tema da aula de hoje é os elementos básicos do som e da música. É uma continuação da aula passada, que eu falei com vocês sobre ali os elementos de organização da música mesmo, para organização do som para a composição musical. Na aula de hoje, a gente vai ter uma revisão também de intensidade e timbre, que a gente falou lá na primeira aula de música, quando a gente discutiu acústica, as características das ondas sonoras. A gente vai voltar em intensidade e timbre porque eles são importantes para a gente entender a dinâmica e a instrumentação, que são elementos que ajudam a organizar a música, a combinar os sons. Primeiro a gente vai relembrar da intensidade. A intensidade, ela tinha a ver com a amplitude da onda, lá o tamanho que a onda formava. Essa onda, essa amplitude, ela forma sons mais fortes e mais fracos. Quanto maior a amplitude, sons mais fortes. Quanto menor a amplitude, sons mais fracos. Já o timbre é a característica de cada som de acordo com a fonte sonora. Então, assim, a voz da pessoa, cada pessoa tem um timbre diferente. Cada objeto, se eu bater nele assim, ele tem um som diferente. Assim como cada instrumento musical vai ter um timbre diferente, de acordo ali com os materiais. Então, isso ocorre porque na onda sonora, ela tem microsons ali que definem essa especificidade que é o timbre. Antes da gente falar como que a intensidade funciona ali na dinâmica, né, que é essa característica da organização da música, eu vou falar da intensidade no cotidiano, para a gente já ir relembrando melhor o que é essa intensidade. Uma intensidade sonora muito forte, a gente também pode chamar a intensidade de volume. Quando um som está muito forte, a gente diz que o volume dele está muito forte. Pode provocar uma sensação desagradável. Então, quando a gente fala de poluição sonora, que são esses vários ruídos, essas interferências, por exemplo, o som do trânsito muito exagerado, a gente fala em poluição sonora. Mas também a gente vai trabalhar com a estesia e a experiência estética. A intensidade, se caso ela for muito forte, ela pode causar essa sensação desagradável, mas a estesia também é causada com a intensidade, na forma como ela é combinada na música. A estesia tem a ver com a sensibilidade, também com a experiência estética. Então, quanto mais você aprimorar o seu ouvido, a sua percepção sobre os ritmos, observar também a forma como os ritmos acontecem, você vai ter uma sensibilidade mais aguçada. Aqui eu trouxe essa figura para mostrar quais seriam as intensidades prejudiciais à saúde, né? E as que não são. Então aqui, se a gente olhar essa figurinha aqui, está mostrando ali o pessoal na biblioteca, né? Que pede silêncio para leitura. Esse amarelo, esse azul são sons agradáveis ao nosso ouvido, não agradáveis, mas que não são incômodos, pelo menos. Então tem o som de uma sala de aula, aqui na figura pelo menos ela não está muito agitada, então ela chega até essa cor, o som da geladeira, o som do trânsito, tá aqui, olha só o som do avião lá, o motor do avião, como que acontece, já é mais agressivo aos nossos ouvidos. Então é assim, a intensidade é esse som mais forte ou mais fraco que a gente percebe no cotidiano, né? Essa vibração que é quase
silenciosa ali, ou essa vibração mais intensa, que pode ser incômoda, por exemplo, quando um raio já tem uma sensação mais agressiva, né? Uma vibração mais agressiva para a gente, uma intensidade mais forte. Para relembrar sobre intensidade, eu vou passar uma questãozinha para vocês refletirem. Sobre a intensidade. A. Produz sons altos e baixos. B. Produz sons agudos e graves. C. Produz sons fortes ou fracos. D. Se dá pelo número de vibrações por segundo. A alternativa correta é a C. Produz sons fortes e fracos. Agora sim a gente vai falar sobre a dinâmica. Então, na aula passada a gente viu sobre harmonia e melodia. E a gente viu que elas são bem baseadas na altura do som, lá agudos e graves. Já a dinâmica é uma característica que vai depender se o som é forte ou fraco, ligado à intensidade. Então, a dinâmica é a alternância de notas com intensidades diferentes. Então, uma melodia ela pode conter dinâmica. Ela é indicada na notação musical com sinais de intensidade. Então, a gente já vai analisar uma notação musical, uma partitura novamente, e a gente vai ver ali sinais que mostram quando que essa intensidade do som é mais forte. Ela depende da energia exercida pelo músico. Vou explicar. Eu posso fazer assim, a dinâmica. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Quando eu falo 4 e eu bato palma mais forte, é como se tivesse na verdade é isso, tem um acento nessa nota, nesse som, um acento mais forte. Então, ela depende da energia exercida pelo músico. Então, quando alguém está tocando violão, se ele mete o braço, ele vai ter uma intensidade mais forte, um som mais forte. Agora, se ele faz com mais delicadeza, ele vai ter um som mais fraco. Então, isso tem a ver com a dinâmica. Então, vamos ver ali antes disso eu trouxe alguns exemplos. Então, o pianista, depende a dinâmica da pressão que ele exerce na tecla do piano. O trabalho ele com o violão, depende ali da forma como ele dedilha. E aqui no instrumento de sopro, né, a forma como ele empurra o ar, a energia que ele dispensa ali para produzir, que vai determinar a dinâmica. Na imagem a seguir temos uma notação musical, né, uma partitura. Vocês vão observar os sinais. Tá um pouco difícil de enxergar, mas aqui, ó, tem pequenos sinaizinhos. É um F ali, um P, P e P, PP, QI, F, P. Esses símbolos que estão ali em cima das notas musicais, eles vão determinar os acentos. E ali o conjunto disso, a forma como isso vai se sucedendo, vai determinar a dinâmica. Explico melhor. Esse PP, ele significa pianissimo, que quer dizer no italiano um som mais lento. Então essa parte da música ela vai ser mais lenta, em comparação com essa daqui, que já vai ser mais forte. Eu vou deixar um tempo para vocês ouvirem essa música, que é uma sonata do Beethoven.
E aí, gostaram de ouvir, conhecer um pouquinho do Beethoven, das composições dele? Então, a gente estava falando sobre dinâmica, né? Então, existem composições que mostram uma dinâmica mais estática, mais paradinha, que permanece ali, mais parecido. Há composições em que ela tem uma dinâmica mais alterada. Então, que tem uma variação ali das intensidades entre o forte e o fraco. Aqui vocês podem ver algumas mais informações, né, sobre o Beethoven, uma imagem ali numa pintura dele, o período ali que ele viveu e que ele foi um compositor alemão. O Beethoven tem bastante importância assim, na história da música ocidental. Uma observação, eu disse ali para vocês que a dinâmica, né, pode ser mais estática ou mais alterada na música, ela se refere a um todo musical. Já deixando o som mais forte ou mais fraco, então ela vai dar aquela sensação assim mais dramática quase na música, dando aquela intenção mais de alegria ou de drama, acentuando o som mesmo, deixando ele mais forte, mais fraco, dando uma leitura mais emotiva até para a composição musical. Aqueles símbolos que estavam em cima das notas ali na partitura que eu mostrei, aquele PP que significava ser mais suave, né? A nota ali tocada, aquela mostrando para o músico como tocar aquilo, ele se refere aos acentos, né? Ele dá destaque a um ou mais pulsos ali, mais o som. Tem um conjunto sonoro, então aquela hora que eu bati palma, né? Fiz assim. Eu dei um destaque ao último som, ao último pulso. Eu posso fazer assim também. Então, você dá destaque a alguns pulsos apenas, daí você está acentuando determinados sons. Agora, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa, acho que vocês vão gostar, que é a seguinte: você vai escolher uma superfície que você possa produzir som com ela, pode ser ali o chão, né? Ou uma mesa, ou você pode pegar talvez um pote de alguma coisa lá na cozinha. Então você vai pensar que seria interessante para produzir um som. Então você vai desenvolver batidas, lembram lá do ritmo? Vocês vão desenvolver batidas rítmicas nesse material, nessa superfície. Só que assim, vocês vão ter que pensar na dinâmica. Então vocês vão ter que colocar pelo menos 3 intensidades diferentes. Imagina assim, uma mais leve, uma mais tranquila, uma mais intensa e uma mediana. Então façam esse experimento.
E aí, será que vocês conseguiram perceber lá as diferentes intensidades, percebendo a dinâmica? Agora nós vamos falar sobre o timbre, relembrar um pouquinho. A gente falou sobre timbre na primeira aula de música e quando a gente falou das ondas sonoras, né? Então, o timbre lembra sempre a fonte sonora. Se não está uma pessoa na sala, mas você está ouvindo alguém te chamar, você sabe, se você conhece a pessoa, você sabe de quem é a voz. Isso graças ao timbre. Cada superfície, cada material diferente, caso você faça, vocês devem ter percebido na atividade anterior, caso você faça, você bata nele para produzir o som, esse material ele vai produzir um timbre, uma onda sonora específica daquele material, né? Existem formas de se pensar uma composição musical a partir do timbre, né? Então, a gente está vendo aqui a foto de uma orquestra. Então, você vê lá que tem o pessoal com os violinos, aqui atrás tem o pessoal com flauta, e ali outros instrumentos. A gente pode ver também o pessoal aqui no fundo, eles estão com instrumentos de percussão, né, que é de bater. Então, você está organizando a música a partir do timbre, que seria a especificidade de cada instrumento ali, a forma, o som produzido por cada instrumento. E isso vai se chamar de instrumentação. Então, a gente já viu melodia, a gente já viu harmonia, a gente já viu ritmo, a gente viu dinâmica e agora a gente está vendo como que o timbre ele tem importância também na hora de se organizar os sons musicais. Então, instrumentação diz respeito ao modo de combinar possibilidades de diferentes instrumentos, de acordo com o seu timbre. Eu coloquei aqui que é uma sistematização feita no século XVIII, né? Então, quer dizer, assim como a partitura, né, que a gente analisou ali, a notação musical, ela teve um momento ali de existência, não quer dizer que as pessoas não fizessem música antes, certo? Mas elas começaram a demarcar com a notação musical. E teve vários tipos de notação musical ao longo da história. Mas a mais usada é aquela que eu mostrei para vocês. Assim também, a instrumentação ela foi pensada, principalmente para a orquestra, lá no século XVIII. Mas, claro que antes disso, diversas sociedades já pensaram em como se utilizar da característica de cada instrumento, porque a produção de instrumentos é uma constante, assim, as diversas comunidades elas produziam instrumentos musicais. Então, por exemplo, eles são colocados de acordo. Então, assim, numa sociedade, digamos, oriental, sabe-se que algumas pensam um instrumento de sopro ligado a uma espiritualidade maior, assim. Assim como instrumentos de percussão, de bater, como o tambor, eles são muito utilizados em culturas africanas, em rituais. Então, é pensado já há muito tempo como que o timbre de determinado instrumento pode ter um significado, né, que é buscado ali na música, nos rituais que se fazem, porque ouvir música é sempre ritual, mesmo ir a uma orquestra, né, é muito parecido com um ritual. Então, eu trouxe assim alguns tipos de instrumentos musicais, né, na verdade eu trouxe o conjunto deles para a gente conversar. Os cordofones, né? O nome ajuda. Vem de corda porque lembra os instrumentos de corda, como o violão, por exemplo. Os aerofones, lembra a palavra ar, né? E tem a ver com o sopro. Então, flautas, por exemplo. Membranofones, essa palavra membrana lembra o do tambor mesmo. Então, são de percussão mesmo, por exemplo, o bumbo, que eu trouxe na primeira aula de música. Ele é um membranofone. Dentro disso,
Há outros, como o pandeiro, por exemplo. Os idiofones, eles têm a vibração no próprio instrumento ali, por exemplo, aquele da capoeira que se chama o berimbau, ele é um idiofone, né? Ele vai acontecer ali na própria, e também aquele triângulo, né, que você bate assim para fazer o som musical, ele seria um idiofone. Tem também os eletrofones, né, que é todo instrumento que passa uma corrente elétrica, né, bastante comum hoje em dia. A gente vai para o quiz. Primeira questão é: a intensidade do som tem bastante influência na frequência sonora, na dinâmica da composição musical, C, na onda que se desfaz, nas não composições, apenas nos ruídos. Um tempo para vocês responderem. Sobre a intensidade do som, né? A, tem influência na frequência sonora. B, na dinâmica da composição musical, na onda que se desfaz, nas não composições, apenas nos ruídos. Vamos ver qual que é correta, né? A intensidade do som tem bastante influência na dinâmica da composição musical. Então, eu lembro lá que intensidade são sons fortes ou fracos, enquanto que melodia e harmonia era em relação aos agudos e os graves, né? Ritmo tinha muito a ver com fortes e fracos também. Dependia também da duração ali do som. Vamos para a questão número 2. O que é dinâmica musical?
A dinâmica musical é uma música suave? B. Uma composição com frequência elevada? C. Ela indica o grau de intensidade atribuído ao som. D. Não aparece na notação sonora. Um tempo para vocês lerem e refletirem. Questão número 2. O que é a dinâmica musical que a gente acabou de aprender? A alternativa correta é a C. Ela indica o grau de intensidade atribuído ao som. Então, ela vai indicar lá se é um som mais forte ou mais fraco. Essa característica, que é bastante variável nas canções, é importante para trazer assim, o sentimento ali na música, as questões mais dramáticas. Então, vamos para a número 1 dos testes. É relativo à dinâmica. A. Sons agudos e graves. B. Sons fortes e fracos. Tempo para vocês.
De novo, eu pergunto lá o que é dinâmica. Vamos ver qual que é correta. A dinâmica é relativo aos sons fortes e fracos. Lembrando de novo que sons agudos e graves, eles dizem respeito à harmonia e à melodia. Número 2, os testes. O que indicam os sinais de intensidade na notação musical? A. Indicam a dinâmica musical. B. A escolha da instrumentação, caso seja uma orquestra. Pense um pouquinho. Então, vamos lá, de novo. O que indicam os sinais de intensidade na notação musical? O que será que são esses sinais de intensidade? Vamos lá. A alternativa correta é A, indicam a dinâmica musical. Então, se a gente lembrar lá da partitura que eu mostrei para vocês, eu falei daqueles símbolos que aparecem ali em cima das notas. Elas indicam se um som é mais forte ou mais fraco, se ele é mediano, com diversas variações dessa intensidade, dessa energia dispersa ali pelo músico aplicada ao instrumento. Então, isso se refere à dinâmica. Próxima questão aqui. O que é a instrumentação? A. É referente ao timbre. B. Independe da fonte sonora. Vou dar um tempinho para vocês.
E aí, o que é a instrumentação dos temas da aula de hoje? Vamos ver qual que é a resposta correta. A alternativa correta sobre instrumentação é que ela é referente ao timbre. Então, vamos lembrar um pouquinho. A instrumentação, ela diz respeito à forma como se organiza ali uma apresentação musical pensando no timbre específico de cada instrumento, por isso instrumentação. E o timbre é essa característica específica, né? Agora a gente vai relembrar algumas questões aprendidas em aula. Essa aula ela foi uma continuação da aula anterior, que foi sobre melodia, ritmo e harmonia, né? A gente trabalhou ali os elementos básicos para a composição sonora, para pensar a música, como é que ela se desenvolve, né? Na aula de hoje eu trouxe um pouquinho mais sobre intensidade e timbre, para relembrar justamente, para ficar mais interessante para a gente aprender sobre dinâmica e instrumentação. A gente falou da intensidade, como é que ela nos afeta no dia a dia, né, para a gente pensar o que seria um som forte, um som fraco, e depois a gente pensou como é que essa questão poderia ser usada na música, né, como é que poderia ser usada para apreciação estética mesmo. Então, a intensidade é importante para a dinâmica, né? Sons fortes e fracos. Também ali a importância dos símbolos, da acentuação nas notas musicais. E o timbre é importante para a instrumentação. Agora, eu vou finalizar a aula e vou fazer a proposta de atividade também. Eu quero que vocês percebam novamente essa questão das intensidades, né? Tentar reparar os sons nas músicas, ou, por exemplo, para quem tiver, por exemplo, um aparelho como esse daqui, tentar perceber quando que o som é mais forte e quando que ele é mais fraco. Eu vou finalizando mais essa aula, agradeço para quem viu até aqui. E sempre o recado é que vocês continuem se cuidando e cuidando das pessoas que estão próximas de você. Obrigada!